o Thiago tinha o cabelo crespo e foi encontrado o cabelo liso. Olha, você que vem acompanhando o caso Ana Sofia, eu quero muito que você preste bastante atenção nesse vídeo. Você precisa acompanhar esse vídeo desde o início até o final, porque aqui nós vamos estar acompanhando algo que pode estar aí dando os últimos passos para que o caso da Ana Sofia venha a ser resolvido. O que acontece, pessoal? O nosso canal está chegando a 20 mil inscritos. E quando um canal vai atingindo mais inscritos, ele vai tendo mais relevância. Quando você dá um toque no botão curtir, o canal vai tendo mais relevância. Quando você compartilha os nossos vídeos, o canal vai tendo mais relevância. E a gente só está chegando nesse número de inscritos por conta de você, que tem nos apoiado, tem nos ajudado aqui no nosso canal. Então é muito importante, você que já é inscrito, dá um toque no botão curtir. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, eu quero pedir para que você se inscreva, que você ative aí o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. E eu peço para que você esteja aqui com a gente, para que juntos a gente possa estar fazendo aí um ótimo trabalho aqui nessa plataforma. Olha, eu tenho uma notícia muito boa aqui para você. Nós vamos estar abrindo uma comunidade, um grupo para pouquíssimas pessoas. E se você quer fazer parte desse grupo, você que vem acompanhando o caso Ana Sofia, você que vem fazendo parte aqui do nosso canal, eu vou estar deixando o link para você, Grupo Beta Oficial. Você vai acessar esse link e você vai poder estar tendo um acesso mais direto comigo, para que a gente possa estar aí falando dos casos, para que a gente possa estar trazendo aí informações importantes dos casos que a gente vem acompanhando. Então, só ir na descrição desse vídeo, clicar no link lá, Grupo Beta Oficial, e venha fazer parte aqui da nossa comunidade. Eu estou aqui acompanhando uma entrevista no canal Beto Ribeiro, juntamente com um advogado que vem acompanhando o caso Ana Sofia. E eu tenho algumas abordagens para a gente poder estar tratando aqui coisas muito importantes que passaram desapercebidas. E a gente precisa muito pontuar para que esse caso Ana Sofia venha acabar, mas venha acabar da forma justa. Então eu conto com você, continue comigo nesse vídeo, que tem algo aqui que você quer saber. O meu nome é Beto Dias, esse é o canal Beto Oficial e eu tô contando com você. Pessoal, estou aqui acompanhando uma entrevista do canal Beto Ribeiro a respeito do caso Ana Sofia. Acompanhe comigo aqui para a gente poder estar ponderando alguns pontos a respeito dessa entrevista. Vamos lá. Sendo ela ali mesmo, tal, já comprovado, sendo você especialmente, ela entrou na casa, mas ela não foi puxada, não foi arrancada, não foi, ninguém foi no meio da rua, agarrou ela. Então, assim, estão sendo levantados... A Ana Sofia tinha celular? Não. Eu não consegui descobrir até hoje. Não. Para saber se tinham trocas de mensagens do Thiago com ela antes, ou se tem elementos, porque se ele já tinha uma pré-estabelecida uma relação com a Ana Sofia, outras provas devem existir, né? Isso não foi levantado. Não, relacionado a isso, ainda não foi levantado. Eu digo ainda porque são suposições que foram levantadas agora, até mesmo porque tem muitas pessoas que falam, porque anteontem ou ontem, se eu não me engano, completou 8 meses, né, do desaparecimento da Ana Sofia. Então, olha só, ele fez uma pergunta a respeito do contexto de qual o Thiago tinha em relação à Ana Sofia. Porque o que nós estamos vendo é a polícia, né, a força de segurança, querendo encerrar o caso, mas sem analisar o contexto de antes de Ana Sofia começar a ter esse contato com o Thiago, que todo mundo só sabe desse contato no momento que ela entrou dentro da casa de Thiago, e mesmo assim não tem a clareza nas imagens. Então toda a investigação a respeito de Thiago e Ana Sofia só começa a partir do momento a qual Ana Sofia é vista entrando pelas câmeras. E essa pergunta que o Beto Ribeiro está fazendo ao advogado é uma pergunta totalmente pertinente ao momento, porque ele está perguntando o seguinte: Ana Sofia fez todo esse trajeto a qual as investigações falam com muita tranquilidade, e é um dos motivos pelo qual não consegue se analisar outros pontos que mostram que Ana Sofia tentou de alguma forma fugir daquela situação. Ou seja, não há nenhum indício, não há nenhum vestígio que Ana Sofia estava tentando se afastar de Thiago depois que ela entrou dentro da casa mediante aquela imagem que foi colocada para a gente através da câmera. Então a pergunta do Beto Ribeiro é muito boa. Qual era a relação de Ana Sofia e Thiago antes desse ponto da investigação que coloca Ana Sofia tão tranquila, tão amigável para poder
dar todos os passos junto a Tiago sem que as pessoas percebessem que estava acontecendo algo de errado. Mas vamos acompanhar mais aqui um pouco. Vamos lá. Pessoas falar, dia 4, antes de ontem. Então tem pessoas falar, mas tanto tempo ainda tem sim, porque a polícia vai apresentando documentos e vão surgindo, né, novas questões, novas perícias que têm que ser feitas, novos depoimentos que têm que ser feitos, novos depoimentos que têm que ser feitos, porque existem alguns elementos, 4 ou 5 elementos, que são característicos, né, pessoas que precisam ser ouvidas, né, não vou citar nomes, não vou falar nada, até mesmo para não atrapalhar os próximos passos, né? Mas existem algumas pessoas que precisam ser ouvidas e que não foram ouvidas nos depoimentos. Então, que às vezes pode trazer alguma clareza relacionada a isso. Nem até mesmo quando for refeito alguns dos depoimentos, né? Tem gente que fala que um inquérito vai ser refeito. Não, o inquérito não vai ser refeito, vai ser refeito alguns depoimentos que precisam ser refeitos porque existem dúvidas. E a gente não pode trabalhar com dúvidas e tem que tentar sanar essas dúvidas. Apesar de ter passado 8 meses, né, acredito que ainda fica na lembrança de algumas pessoas, né, essa situação por ser algo bem dramático, né, vamos dizer assim, bem algo fora da curva, né, que aconteceu no local. Esse é o caso que detonou não, instigou os detetives online. E você vê... Sim. Quando o Beto Ribeiro está falando dos detetives online aqui, ele está falando justamente dos canais, que são canais aí onde continuam averiguando o caso. Então é isso que ele está querendo dizer. Os detetives online são canais, por exemplo, como o canal do próprio Paulo, no entanto, o canal também do Romildo, né, que lá de Portugal, que também vem aí sempre trazendo fatos novos a respeito do caso Ana Sofia, e os vários outros canais que vêm acompanhando este caso e sempre vêm trazendo alguns detalhes que a polícia ainda não trouxe. Então esses são os detetives online a qual o Beto Ribeiro está falando aí. Mas vamos continuar a entrevista, vamos lá. Tem cada teoria da conspiração que chega para mim, eu não consigo nem terminar a terceira linha e falar aí, para um roteiro tiveram algumas teorias recentes. E aí, tiveram algumas teorias recentes de compra da Amazon que, meu compra Deus da Amazon, como assim? Porque tem uma teoria agora que fala que o Thiago está vivo, e o Thiago está vivo porque chegou algumas caixas de leite, alguma coisa, eu não me recordo agora de cabeça o que era, que chegou na casa da Zilda em nome do Thiago. Porque ele tem aquela compra recorrente. Sim, então pode ser compra recorrente, ou às vezes alguém pode estar utilizando o próprio aplicativo da Amazon. Às vezes pode estar utilizando o próprio aplicativo da Amazon, porque o CPF dele não foi baixado. Mesmo se fosse baixado, os marketplaces não ficam olhando ali todo dia que você CPF só se o cartão de crédito dele for cancelado. Essa compra da Amazon aí, o advogado está falando do Paulo, do canal No Entanto, que trouxe essa informação em primeira mão a respeito dessa compra que foi feita em nome de Thiago na Amazon. Só que o advogado ele esqueceu de frisar que, além das caixas de leite, se eu não me engano, o Paulo, no entanto, ele trouxe algo relacionado aos códigos de barra que não estavam bem mostrando que seriam simplesmente caixa de leite, mas também seriam aí, parece que alguns tipos de peças, né, para trator. Então o doutor aí só pincelou muito superficialmente, mas ele não trouxe aí as informações completas daquilo que o Paulo no canal No Entanto estava dizendo quando houve essa compra na Amazon. Então, segundo o advogado, aí é meio que uma teoria da conspiração. É o Paulo do canal No Entanto levantar essa hipótese aí da compra da Amazon. Só que ela é um pouco mais profunda do que ele está dizendo aí. Mas vamos continuar a entrevista, vamos lá. Os cartões de crédito, isso. Então, sim, existe até essa teoria de uma compra que chegou para ele, alegam que ele está vivo por conta dessa compra. Mas aí ele ia mandar entregar onde ele está, né? Não na casa dele. Sim, se eu tivesse vivo, eu não ia entregar na casa dele. Não, ele vai para onde ele está. Então eu queria aproveitar para tirar algumas. Uma delas, que batem muito, que depois o Thiago sai com o carro, entra de ré, dá para ver pelas câmeras, ele vai embora, mas daí mulheres chegam com sacos pretos e malas. E vocês viram isso? Isso existe mesmo? Sim, aqueles sacos, né, até o presente momento das investigações, aqueles sacos que chegam, se eu não me engano, são materiais escolares da própria Zilda, né, que ela, como ela lecionava, então são materiais relacionados a isso. O veículo foi totalmente periciado, né, então não foi encontrado vestígios de sangue, não tem nada, não foi encontrado vestígios de sangue, mas não significa que não tem nada, não significa que não aconteceu algo, até mesmo porque o veículo foi periciado 2 meses depois. Sim. Então, manchas de sangue, meses depois ainda consegue, né, com os produtos. Agora, cabelo, essas questões que poderiam ter dentro do veículo, né, com 2 meses depois, fazendo uma boa higienização do veículo, pode desaparecer. Sim. Então, mas manchas de sangue não. Então, justamente essa questão, o corpo, né? O corpo ele elimina sangues, né? Depois de ser ceifado, elimina sangues, secreções. Então, realmente o corpo
acredito, eu que por conta da perícia foi descartado assim que transportou um corpo, um corpo sem vida, porque não tem vestígios ali, ou então sabe-se limpar muito bem o veículo para tirar esses vestígios, né? Algo bem difícil de acontecer. Pessoal, olha só que interessante a fala do advogado aí. Segundo as investigações que vêm da Força de Segurança, Ana Sofia, ela entrou dentro da casa de Tiago, e é muito provável que Tiago fez tudo o que poderia ter feito com a Ana Sofia dentro de casa, e depois ainda levou a Ana Sofia de carro para qualquer outro local. Só que mediante as perícias que foram feitas tanto dentro da casa como dentro do carro, a Ana Sofia não esteve em nenhum desses dois lugares, mediante as perícias. Ou seja, a câmera viu Ana Sofia entrando dentro da casa de Tiago, né? É o que eles dizem. Mas as perícias dizem que Ana Sofia não esteve nem dentro da casa e nem dentro do carro. E o interessante é que o advogado está dizendo aí que se ela estivesse em um desses dois lugares, era muito provável que a perícia tinha encontrado qualquer indício que Ana Sofia esteve ou dentro da casa de Tiago ou dentro do carro. Mas eles não conseguem encontrar isso. Agora, como que se pode dizer que os canais que estão tentando trazer esses pontos aqui na plataforma estão sendo conspiracionistas, sendo que os pontos que as investigações estão trazendo para nós é que não estão batendo. É por isso que a gente levanta essas indagações aqui. E como nós não vamos levantar essas teorias da conspiração, é meio difícil. Mas vamos continuar, vamos lá. Você pode, tem tantas possibilidades para caber ou não cair. Então, assim, é o que eu sempre falo, gente, a Ana Sofia era muito pequenininha. Uma pessoa dobra ela dentro de uma bolsa. Não precisa de 3 sacos pretos, 2 malas, 5 pessoas para carregar. A Ana Sofia, você leva dentro de uma sacola no mercado. Ela era muito pequenininha. Você vê pelo vídeo, ela é muito, muito franzina. Uma pessoa já sabe, um criminoso quebra. Não está preocupado em fazer muita coisa se ele está querendo desovar a corpo. Atrás da casa tivemos casos aqui. Fala, desculpa. Tivemos casos aqui, até mesmo aqui em Goiânia, tivemos casos da pessoa que tirou o corpo de uma mulher e colocou dentro de uma mala. Sim, aqui em São Paulo vários. Crime da mala em São Paulo, você pergunta qual deles, porque você tem crime da mala desde 1910 aqui. E são mulheres. São mulheres, né? São mulheres que são maiores. A Ana Sofia era uma criança pequena, franzininha, magrinha. Ela vai dentro de uma pochete. Dentro dessa parte, a gente está aproveitando para tirar essas lendas urbanas. Teorias. Muitos falam assim, ele está vivo com a Ana Sofia. Isso vocês já descartam que ele está vivo? Por quê? Ele foi encontrado morto. Quanto que a forma que ele morreu e o jeito que ele foi encontrado cria ainda mais esse ingrediente, esse novo tempero dentro desse mistério. Como vocês veem a morte? No início, o Beto Ribeiro disse que quando os canais aqui da internet levantam questões, ele disse que seria uma espécie de teoria da conspiração. Mas olha a pergunta que ele fez para o advogado aí, falando sobre quando encontraram o corpo de Tiago, e veja como o semblante dele começa a mudar, e veja como também ele começa a ficar com a pulga atrás da orelha, porque a partir desse momento já não começa a bater muito as informações que o próprio advogado vai passar aí com as informações que estão vindas pela polícia. Acompanhe comigo, vamos lá. É o seguinte, houve no corpo, ali no esqueleto, que já estava em estado de decomposição, né? A princípio dá para se ter aquela noção de que já estava mais tempo do que realmente deveria, né? Passaram acho que 1 mês e pouquinho, 2 meses, menos de 2 meses, eu acho, desde a data que alegam ter desaparecido até a data que foi encontrado o corpo, né? Então tem pessoas, até alguns peritos que falam que não poderia estar daquele estado de decomposição. Porém, né, foi feita uma perícia, foi feito DNA e foi feita a perícia do papiloscópica, né, que comprova que era o Tiago. Mas existem elementos que até um desses elementos que eu vou solicitar, a exumação, né, com alguns elementos que tem, mas não para provar que é ou que não é, né, a primeiro momento, porque existe 2 dados importantíssimos que comprovam que é o exame de DNA e a da identidade. Né, da identidade. O doutor ele acaba caindo um pouco em contradição, até porque ele está receoso de dizer que não acredita no diagnóstico pericial, porque ele está dizendo o seguinte, ele falou assim, foi colocado 2 pontos pela perícia de que está comprovado que aquele corpo que foi encontrado é de Tiago, sim. Só que eu já sei que é de Tiago, sim, porque a perícia passou isso, só que eu ainda estou com a dúvida em relação a outros pontos. Ou seja, ele está pedindo a exumação do corpo
porque ele acredita que alguns pontos podem detectar que a perícia ainda deixou de fazer algumas coisas. Ou seja, se for olhar no fundo, ele não está acreditando assim que a perícia foi assertiva ou que a perícia fez todas as perícias que deveriam ter feito no corpo. Ou seja, a perícia apontou 2 laudos do corpo e identificou ali como Thiago. Mas segundo o próprio doutor, tem outros pontos que não foram analisados e ele quer fazer a exumação do corpo para que eles possam analisar novamente. Ou seja, ele não crê 100% que aquele corpo que foi encontrado foi de Thiago. Mas vamos acompanhar, vamos lá. A papiloscópio digital. Então precisa se verificar outras questões que não foram levantadas. O tempo de morte não foi levantado, né? Realmente se houve ali, se ele teve, às vezes pode ainda ter essa possibilidade de verificar se ele ingeriu alguma situação, algo para tentar verificar se a morte dele foi natural, né? Ou se foi algo feito, né? Um assassinato, ou se realmente foi ali que ele ceifou, tirou a própria vida. Então isso precisa ser levantado, existe um exame toxicológico para ser feito, existem vários exames que precisam ser feitos, por isso que o pedido da exumação do corpo será feito perante o juiz, né, para verificar se vai querer realmente falecer, até mesmo porque é uma das teorias, porque se ele não ceifou a própria vida, se alguém tirou a vida dele, existe 2, 3 outros elementos aí nessa situação que pode mudar completamente o rumo da história. Agora analisa comigo aí essa fala do advogado e vê se as indagações que os canais estão levantando aqui são teorias da conspiração. O próprio doutor está dizendo que eles precisam analisar algumas coisas, que são coisas cruciais, e que se for comprovado que Thiago não ceifou a sua própria vida, mas o laudo da polícia está dizendo que ele ceifou. Mas o doutor ainda está dizendo que quer que olhe isso, para que se for comprovado que Thiago não ceifou a sua própria vida, vai se abrir um leque maior do que esse que está vindo do laudo final. Ou seja, se ele não ceifou a sua própria vida, foi alguém. E por qual motivo alguém ia ceifar a vida de Thiago, sendo que esse caso, até então, só estava voltado para Thiago e Ana Sofia. Então, se alguém ceifou a vida de Thiago, era porque Thiago estava sendo simplesmente um arquivo vivo que precisava ser deletado. Mas vamos lá, vamos acompanhar o caso, vamos lá. Completamente essa situação. Então precisa eliminando os vestígios que vão ficando para tentar se chegar ao que pode ter acontecido. A perícia ela dá como compatível de suicídio. Sim, a perícia dá como compatível de suicídio. Sim, a perícia dá. Só que a posição que estava, essas situações que levantam algumas suspeitas, né? Realmente a gente que trabalha, você principalmente trabalha muito mais tempo, desculpa chamar de você, Beto. Não, mas é para me chamar de você, eu só estou te chamando de você, isso aqui é uma conversa, não é uma, entrevista chata, formal, aqui é uma conversa. Então, como você já tem muito mais experiência que eu nesse ponto, né, isso é óbvio, né, senão não estaria na posição que está hoje. Então, você sabe ali que aquela posição, meia sentada, com os pés encostados, um galho muito fino, né, uma corda junto com um cordão. Então, a questão do cabelo, que foi verificado que o Thiago tinha um cabelo crespo e foi encontrado um cabelo liso. Agora, olha para mim. Isso é teoria da conspiração? O próprio advogado dizendo que Thiago tinha o cabelo crespo e no corpo que foi encontrado debaixo da árvore, já com um estado bem avançado de decomposição, ou seja, quase impossível de ver quem era a olho nu, a não ser que fosse periciado o corpo com questões de DNA, não conseguia se ver que era Thiago. Mas o que estava dando para ver a olho nu, como o próprio doutor aí disse, é que o cabelo era liso e o cabelo de Thiago era crespo. Ou será que o cabelo, depois que um corpo falece, o cabelo ele muda de aspecto, ele muda de tonalidade ou muda aí de textura? Você que entende dessa área sabe dizer? Agora diz para mim, é simplesmente teoria da conspiração? Você vai ver que a partir dessas informações que o doutor está dando aí, o próprio Beto Ribeiro já começa, eu acho, que mudar de ideia. Mas vamos lá. Esses detalhezinhos, esses pequenos detalhes é que levam a crer que poderia, justamente na morte dele, que poderia ter outros elementos, poderiam haver ali outras questões, outras pessoas, outros envolvidos, né? Então é isso que precisa, né, para se levantar. Não tem como afirmar, né, com toda a exatidão, né, mas existem suposições, né? Porque tem uma coisa, o Thiago é visto saindo, ele sai de bermuda, chinelo e camiseta. Não leva uma bolsa, não leva carro, não leva nada. Ele nunca mais é visto.
Ele estava numa situação de acampamento. Foi descoberto alguém devia estar levando coisa para ele. Se descobriu quem poderia estar ajudando, e se essa pessoa que estava ajudando já sabia que ele estava morto ali, estava esperando só ser encontrado? São essas posições que a gente, às vezes, com o próprio exame, a gente consegue, né, ter um conhecimento, algo mais, alguma clareza maior para poder tomar algum passo diferente, né? Porque realmente não foi visto, mesmo sendo muito quente, esses dias tem sido muito quente, que é o que relatam, não há indícios de que foi visto urubus, mau cheiro, ali mais próximo, né? Porque até o local que ele foi encontrado é bem próximo da delegacia, né? Não é um local também assim muito, é de difícil acesso, mas de distância é próximo, então não tem indícios, informações de que foi visto urubus, foi visto outros animais ali que demonstram o que teve, né? Porque a gente sabe que o próprio, batendo na tecla do próprio urubu, na hora que já está em decomposição ali o corpo de animal ou qualquer coisa, aparecem, né? Isso aí é o primeiro ponto para saber que ali tem algum animal morto, é justamente isso, né? Então não tem essa situação, essa informação. Então não estou colocando mais lenha nessa fogueira, né? Mas são as perguntas que são feitas. Sim. Eu não tenho como responder agora porque eu preciso de mais provas, né, para poder... São suposições que vão sendo levantadas e que a gente precisa resolver essa questão para poder dar uma explicação, né, para a família e até mesmo para o público. O delegado pediu para o Ministério Público que fosse dado a Sofia morta, mesmo sem o corpo, e o Thiago sendo o autor e vítima da sua própria suicídio. O Ministério Público rechaçou e devolveu. Como que vocês veem isso? Eu acho que foi um pouco precipitado por parte da delegacia, até mesmo porque para dar essas afirmações de que foi o Thiago o principal autor e que ceifou a vida da Ana Sofia, precisa de mais elementos. Não estou falando que não aconteceu isso, mas precisa-se de mais elementos, precisa de algo mais claro. Olha só que interessante aí, pessoal. Foi se falado no início da entrevista de que os canais que levantavam essas mesmas indagações que o advogado está levantando aí, era uma espécie de canais meio que levantando hipóteses conspiracionistas. Partindo para esse tipo de análise do Beto Ribeiro, não seria algo tão conspiracionista quanto os canais, o próprio doutor falar do que ele falou agora mesmo. O que ele disse? Olha, o corpo foi encontrado em um lugar de difícil acesso. Porém, teoricamente, ele estava muito perto da delegacia. Um corpo achado em um estado avançado de decomposição, ele vai levantar uma suspeita partindo de alguns princípios. Qual? O mau cheiro que é levantado, os urubus que vão rodeando, né, aquela espécie de carniça que fica em meio à mata, porque eu nunca tive a oportunidade de ver, mas as pessoas dizem que quando há-se um corpo em estado de decomposição em lugar de mata, em qualquer lugar que seja, o mau cheiro é muito forte, e é um mau cheiro maior do que a própria carniça de animais. Então o que o advogado está falando é o seguinte: a proporção que o corpo estava da delegacia era uma proporção a qual, se tivesse um mau cheiro muito forte, e deveria ter, pelo tempo que o corpo ficou lá, segundo as investigações, em um estado avançado de decomposição, a princípio um mau cheiro era para ter surgido até mesmo antes deles acharem o corpo. E em segundo, o mau cheiro ia levar animais, ia levar urubus, para poder ir atrás daquele corpo que estava em decomposição e automaticamente ia se chamar a atenção da população, até porque Thiago estava desaparecido nesse interim, Ana Sofia também estava desaparecida nesse interim, e é claro que quando isso acontece, a antena das pessoas ficam mais ativas. Então qualquer coisa anormal que acontece na região, na vizinhança, as pessoas automaticamente vão se atentar para aquilo. Então você acha que esse ponto que o advogado levantou aí é um ponto conspiracionista? É claro que não. E a indagação das pessoas é essa. Porque tem alguns pontos tão claros em relação ao caso Ana Sofia que a polícia não se preocupa em analisar e só quer fechar as investigações nisso que o Beto Ribeiro acabou de falar aí. Thiago ceifou a vida de Ana Sofia, depois ceifou a sua própria vida, não se acha o corpo e caso encerrado. Aí, teoricamente, é querer finalizar o caso pelo lado mais fácil. Mas o próprio advogado está mostrando que não é tão conspiracionista assim as indagações que estão sendo feitas aqui pelos canais no YouTube. Mas vamos continuar a entrevista para a gente poder terminar. Vamos lá. Afirmar dessa forma com que foi afirmado. Então, justamente por isso que o Ministério Público também
ele não aceitou e pediu para devolver, realmente porque não existe essa clareza específica sobre isso. Precisa se fazer mais investigações para se ter essa... Não estou falando que não aconteceu isso, tá? São hipóteses. Infelizmente são hipóteses, né? Olha só que interessante isso aí. O laudo foi fechado, a perícia foi fechada, o inquérito foi fechado pela polícia que mandou para o Ministério Público. O Ministério Público analisou e falou, não, pode voltar, porque não tem nada claro aqui. Tem muitos pontos aqui que precisam ser analisados, ou seja, até mesmo o Ministério Público entende que o caso Ana Sofia ainda tem que continuar em aberto. E será que são os canais aqui que estão sendo conspiracionistas? Eu acho que não é bem assim não, mas vamos lá. Queríamos, né, que não só eu, como a família, como acho que a grande maioria, que realmente pudéssemos encontrá-la com vida, né? Esse é o maior desejo. Mas trabalhamos sempre com as duas hipóteses, né? Não tem como não trabalhar com... A dona Socorro, a mãe da Sofia, ela ainda acredita na filha viva, né? Sim. Eu acredito que saber. O Thiago, naquele dia que ele sai com o carro, que muito fala do carro, que ele só sai de moto, ele sai com o carro. A polícia, ele chega no local de trabalho dele, no tempo correto. A polícia refez o lugar, porque eu fico pensando onde ele poderia ter levado a Sofia. Para onde? Fala muito desse condomínio e tal. Mas, gente, é um condomínio de luxo, ele é porteiro no condomínio de luxo. Né? Se ele fosse poderoso, ele morava no condomínio de luxo. Não sei se vocês têm câmeras nesse condomínio de luxo que mostram o Thiago trabalhando, se ele entrou para alguma casa de algum poderoso rico com uma mala. Porque muito fala, lá dentro desse condomínio de luxo, que daí rico vira bandido. Dentro desse condomínio de luxo pode ter uma rede de pedofilia, então ele levou, ele saiu de helicóptero. Eu falo, nossa, muita coisa. Mas tem câmeras... Não, é que o povo, para criar o roteiro, é 2 minutos. Mas bom. Olha só que o Beto Ribeiro, de uma maneira um tanto até quanto debochada, ele diz que o povo é que está levantando indagações sem nexo. Mas olha só a resposta que o advogado vai dar para ele, e olha só para você ver como que a ideia dele começa a mudar. Olha só, vamos lá. Helicóptero, pessoas viram helicóptero. Então, uma cidade desse tamanho também, não é... O helicóptero seria visto. Tem plano de voo. Plano de voo, como é que desceu, como é que subiu. E outra coisa, tem câmeras dentro desse condomínio onde o Thiago trabalhava e para onde ele foi trabalhar, que mostram ele trabalhando, se ele saiu do posto dele, se ele entrou dentro do condomínio com o carro. Se ele foi feito esse tipo de material, de provas, sei lá. Aí é uma questão também que são questionamentos, né, que deixam em aberto e deixam a desejar relacionado a isso, porque a única situação que tem é justamente que as câmeras naquele dia que foi feita, as câmeras não estavam funcionando, as câmeras do condomínio, as câmeras da portaria. Então não foi só naquele forma, dia? Né? São situações bem só no complexas. Dia 4 de julho? São situações mais complexas. Não estava desligado dia 3, dia 5, também? Só o dia 4? Isso. São situações que levam ali a crer que sim, e é um dos pontos, não vou me adentrar, peço até desculpa que eu não vou me adentrar muito específico nessa questão, porque é um dos pontos de divergência que existem, né? Posso sim, posteriormente, assim que levantar mais questões, né, solicitar, fizer alguns pedidos judiciais, posso sim... Quando o Beto Ribeiro viu que, segundo o advogado, as câmeras do condomínio só foram desligadas ou por algum motivo não estavam funcionando só no dia 4, que foi o dia do desaparecimento, que foi o dia de todo o contexto aí deste caso, até ele fica de boca aberta. Agora diz pra mim, é o povo que inventa alguma coisa em relação ao condomínio ou simplesmente os fatos estão dizendo isso? Ele agora há pouco meio que deu uma desdenhada da situação, mas até ele agora ficou de boca aberta porque na visão dele eu acho que ele achava que era um pouco demais as pessoas ligarem o Thiago ao condomínio. Haja visto que pro Beto Ribeiro a única ligação que o Thiago tinha com o condomínio é que ele era simplesmente um porteiro. Então o Beto Ribeiro entendeu o seguinte, Thiago ter essa ligação direta com o condomínio que só mora rico, ele sendo um porteiro, ele descartou. Mas quando ele viu que as câmeras de segurança do condomínio só estavam desligadas naquele dia do sumiço de Ana Sofia, eu acho que ele mudou de ideia. Ou seja, então dá-se a entender que mesmo o Thiago sendo simplesmente o porteiro do condomínio, ele poderia ter alguma ligação mais direta com a parte interna do condomínio, porque é muita coincidência as câmeras do condomínio só não estarem funcionando nesse momento do desaparecimento de Ana Sofia e de todo o contexto que envolveu o Thiago saindo de casa, indo para o próprio condomínio. Mas vamos continuar para a gente terminar, vamos lá. Mas nesse ponto relacionado ao condomínio, não vou entrar porque eu não quero dar
dar margem, Claro. né, para que realmente, se existir alguma coisa, que desapareça, né? Exato. Muitos pontos foram levantados aí pelo próprio advogado que está acompanhando o caso. Inclusive ele disse que o próprio Ministério Público não aceitou esse resultado final das investigações e mandou voltar, ou seja, é como um aluno que faz um trabalho e quando o trabalho chega à mesa do professor, o professor dá uma olhada e fala assim, não, tá faltando muita coisa aqui. Leva de volta para casa, termina e traz para eu dar uma olhada de novo para eu poder estar aprovando esse seu trabalho. Foi mais ou menos isso que aconteceu. As investigações foram finalizadas quando chegou no Ministério Público. O Ministério Público deu uma olhada e falou, não, tá faltando muita coisa aqui, volta e corrige o que está precisando ser corrigido. Então não tem como colocar 100% em teorias de conspiração as hipóteses que estão sendo levantadas também pelos canais aqui no YouTube. A gente sabe que tem muita coisa que não tem nada a ver, isso aí é uma grande verdade. Mas a maioria dos canais que estão acompanhando o caso Ana Sofia de forma séria, a maioria das indagações que estão sendo tragas por esses canais são fidedignas, ao menos, de serem analisadas. Isso é uma grande verdade. Nós vamos continuar acompanhando este caso Ana Sofia. Vamos estar trazendo para vocês aqui toda a informação que nós tivermos, vamos estar trazendo para você em primeira mão. Mas eu preciso também da sua parceria e da sua ajuda aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, eu preciso que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. O seu toque no botão curtir é muito importante e apoie o nosso canal, então faça isso. Dê um toque no botão curtir. E você que está querendo fazer parte do nosso grupo, é um grupo muito restrito, vão ser poucas pessoas que vão estar sendo colocadas nesse grupo. Eu vou estar deixando um link aí abaixo na descrição e no primeiro comentário, Grupo Beta Oficial. Você vai clicar lá e vai estar fazendo parte do meu grupo. E é um prazer ter você comigo. A gente vai poder estar trocando ideias aí diretamente e vai facilitar muito as informações que são tragas aqui, não somente no caso Ana Sofia, mas todos os casos que a gente for estar analisando, que a gente for estar trazendo notícia. E para mim vai ser um prazer ter você pertinho de mim. Mais uma vez eu quero agradecer pela presença que você teve aqui em nosso canal até o final desse vídeo. Saiba que sua presença aqui para mim é muito honrosa e muito importante. Meu nome é Beto Dias, esse é o canal Beta Oficial e eu estou contando com você.